Lacerimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciremo dorime. Ameno, o mandare imperavi, ameno. Timere, matiremo, ameno. O Fogo, de Astrid Cabral. Juntos urdimos a noite, mas seu manto de trevas, quando as paredes recuam discretas em horizontes de além-cama, e no espaço de altiplano rolamos nossos corpos bravios de animais sem coleira, e juntos acendemos o dia em cachoeiras de luz, com as centelhas que nós, seres primitivos, forjamos com a pedra lascada dos sexos vivos. Astrid Cabral é poeta de um único caminho. Nasceu em Manaus na primavera de 1936. Nos idos de 1950, Astrid integrou o movimento renovador da literatura amazonense chamado Clube da Madrugada, que entre seus pares encontravam-se nomes como Jorge Tufik, Alencar e Silva, Antístenes Pinto, Luiz Bacelar, Eli Ruas, Tiago de Melo. Astrid foi a musa do movimento boêmio. Astrid estreou com Alameda, um primoroso livro de contos sobre os seres naturais, que despertou a atenção da crítica para sua força criativa. Em 1955, Astrid Cabral transferiu-se para o Rio de Janeiro. Conheceu o amor. Sim, conheceu o amor e apaixonou-se por Afonso Félix de Souza, que hoje é considerado o maior poeta da geração de 45 no Brasil, ao lado de Ledo Ivo e João Cabral de Melo Neto. Formou-se na Faculdade Nacional de Filosofia em Letras Neolatinas. Estudou idiomas, aprimorou-se na língua inglesa. Foi professora de literatura portuguesa e teoria literária na Universidade de Brasília, UNB. Passou para oficial de chancelaria, aprovada por concurso público. Residiu no Oriente, em Beirute, e conheceu meio mundo. Serviu no Consulado Geral Brasileiro em Chicago, nos Estados Unidos. A senda poética de Astrid Cabral iniciou-se com Ponto de Cruz, de 1979. Obra que revelou a autenticidade da poeta e a sua capacidade de linguagem atrativa e deslumbrante. Eternos Medais. Astrid Cabral. Quando levo à boca a colher com que minha avó tomava sua antiga sopa, ou talher de prata com que comia o arcaico peixe, a eternidade dos metais me assusta e desafia. Gente, onde jaz minha avó? Gente, que é de os peixes? Curvas reintegradas na argila, suas formas no todo se fundiram, enquanto à mão brilham invictas as rosas dos cabos lavrados.
Com Torna Viagem, de 1981, Astrid explorou, de maneira apurada e elegante, a sua estadia no Oriente e nos falou sobre Tiro, Beirute, Istambul, Cairo, Chipre, Damasco, Belém e de uma Grécia que ela denomina na intimidade de Grécia pessoal. Torna Viagem, Astrid Cabral. Astrid Cabral. Astrid é um nome de origem celta, que significa mulher guerreira, amazona. E essa Astrid nasceu no Amazonas e é Cabral. Cabral é o navegador que diz ele que descobriu o Brasil, navegador da época da navegação, da grande navegação portuguesa. Rubras raiam as rosas nos jardins de Xiraz. E seu vermelho é grito contra o minuto fugaz em que as vou colhendo por mãos, o meu olhar faminto de infinito. Mar pontilhado de ilhas, mar varrido de quilhas, maravilhas de montes, vastas línguas de vento lambem teatros, templos, bronzes de avinagre e azeitonas nas árvores. Na Hélade, entre abelhas, velhos deuses condescendentes incorporam-se no mármore face a face, seres de carne. Desabou-se o azul sobre Istambul. Desabou-se o azul sobre Istambul. Luzem luas e estrelas nas espáduas da cidade. Ao anoitecer de Bizâncio, o enigma era o sexo dos anjos. Solto os meus cavalos de sonho no hipódromo deserto e vago. Lá vão eles, em invisíveis corridas, com bigas e quadrigas. Lá vão eles, jaez de seda nas celas, louros nas fulvas crinas. Lá vão eles, semeando estrume na oblonga pista. Lá vão eles, a perder de vista, galopando era. Em 1986, Astrid retornou à poesia com Lição de Alice, livro condecorado com o Prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras, donde se apanhou a lâmina do tempo, um achado em sua iluminosa poesia. A Lâmina do Tempo, poema de Astrid Cabral. Embora as doces dádivas os dias nos amputam, somos cada vez mais outros sob a lâmina do tempo, que se nos enrica também nos embuta. Este relógio de pulso é tua algema de luxo, a pata da hora exata, sádica te imola e mata. Ilógico é o tempo que o relógio mede tão por fora de tudo, com seu coração de aço matemático absoluto. Afinal, que são segundos senão passos de metal? E as horas senão a demora fria, mecânica, inócua, que só de raspão nos toca? Autêntico, só o tempo que medimos alertas, o coração por círculos de eternas esperas e raios de alegrias em compasso de fuga. O tempo tem fome de carne, o tempo nos encarna e carcome, o tempo rói nossos ossos com invisíveis dentes, o tempo mói nossos dentes em silentes mós.
O tempo é o vácuo onde fogo fátuo se lança o homem. Estático, o tempo não se consome, antes é a vida que mingua e some, sob a rasa ironia de dias e datas, no ingente ventre do nadíssimo nada. Azul é o rio do tempo, onde lanço meu anzol de palavra e memória. Simultaneamente à obra Lição de Alice, Astrid Cabral publicou Visgo da Terra, em que retornou à sua origem amazonense e cantou Manaus e as suas particularidades. Água doce, Astrid Cabral. A água do rio é doce, carece de sal, carece de onda. A água do rio carece da vândala violência do mar. A água do rio é mansa, sem ameaça constante das vagas, sem a baba de espumas brabas. A água do rio é mansa, mas também se zanga. Tem banzeiro, enchente, correnteza e repiquete, pressa de corredeira, sobressalto de cachoeira, traição de redemoinho. A água do rio é mansa, corre em leito estreito, mas também transborda e inunda. Também é vasta, também é funda, também arrasta, também mata. Afoga quem não sabe nadar, enrola quem não sabe remar. A água do rio é doce, mas também sabe lutar. A água doce na pororoca enfrenta e afronta o mar, filha de olho d'água e de chuva, neta de neve e de nuvem. A água doce é pura, mas também se mistura. Tem água cor de café, tem água cor de cajá, tem água cor de garapa, tem água que nem guaraná. A água doce do rio não tem baleia nem tubarão. Tem jacaré, candiru, piranha, puraquê e não sei mais o que. A água doce não é tão doce, antes fosse. Em 1994, de sua temporada em Chicago, nos Estados Unidos, Astrid Cabral extraiu o livro Resdesgarrada, que Ledruivo pontuou: é poesia de um artista do verso. Devido ao prestígio e ao respeito alcançado por Astrid Cabral, a Fundação Biblioteca Nacional, em 1998, editou a antologia de Del em Del, que reúne toda a poesia de Astrid escrita até então. Crístimas, Astrid Cabral. Atravessar dezembro, não entrenó de sonhos, sob a bênção da neve. Atravessar dezembro, um cortejo de sombras, cães me perseguindo. O fantasma da pátria longe, a infância e vultos perdidos. Atravessar dezembro, não entre rubras pétalas, luz de velas e vivos sinos. Atravessar dezembro, sem ver as constelações, aterrissadas cúmplices nos mortais jardins, onde ramos desabrocham, falso pomos do paraíso. Estar fora da festa, o coração bombardeado sobre a mortalha da neve. Com o livro Intramuros, Astrid Cabral saiu vencedora no Concurso Nacional de Poesia Helena Collodi. Ovo estrelado, de Astrid Cabral. Do céu do prato, um sol me olha com olho de ouro. É quando entalo, de cara a cara, com o nunca passa. É quando engasgo, lembrando em mágoa, o canto náufrago. Já consagrada e em pleno reconhecimento do público e da crítica como poeta, Astrid ressurgiu em 2003 com Rasos d'Água. Ressalta-se que Astrid teve, durante a gestação de Rasos d'Água, duas grandes perdas: a morte de um dos 5 filhos e a do esposo Afonso Félix de Souza.
que lhe sugeriu tão desesperado título. Com Rasos d'Água, Astrid recebe o Prêmio Nacional de Poesia da Academia Brasileira de Letras. Coração coraçado. Tempestades em oceanos ou em corpos d'água. E não peço a Deus balsas, barcaças nem praias, só um coração coraçado. Desses que no lombo das ondas vão sem tombos, o convés em festa iluminado. Astrid Cabral. Astrid ainda publicou, em 2006 e 2007, respectivamente, Jaula e Antessala, e participou de duas importantes coleções brasileiras, Antologia Pessoal, da editora Tissauros, e 50 poemas escolhidos pelo autor, das edições Galo Branco, posta ao lado de A.B. Mendes Cadacha, Arici Curvelo, Antônio Olinto, Carlos Nejar, Diego Mendes Souza, Ledo Ivo, Antônio Carlos Sequim, Gilberto Mendonça Teles, Domíncio Proença Filho, Helena Ferreira, entre outros destacados poetas brasileiros. Astrid Cabral exerceu a tradução e escreveu um livro de história infantil intitulado Zé Pirulito, traduzido em língua inglesa, francesa e espanhola. É membro do PEN Clube do Brasil e da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, que ao lado da Academia Brasileira de Letras, são as principais instituições literárias do país. Das coisas de Astrid Cabral. Algumas são perecíveis. As comestíveis, por exemplo, tão assimiláveis e semelhantes nas urgências e desgastes do corpo, tão irmãs no destino decadente, mergulham conosco na voragem. Outras são descartáveis e se afastam de nós cada vez mais, rejeitadas por nossos gestos, rebaixadas a lixo e ainda assim recicláveis com direito pleno à metamorfose e reencarnação. Grande parte das coisas é de assombrosa resistência, matéria incólume pelas eras, muralhas e pirâmides de pedra, pontes, arcos e torres de ferro, coroas de ouro e diamante. Efêmeros seres em trânsito. Devemos conviver com presenças tão duradouras que até diríamos participantes da eternidade. Destas mantemos distância, devido às incompatíveis esferas. Abro o guarda-roupa e encontro os casacos com que meu filho enfrentou a neve de Chicago e caminhou ao sol da Califórnia, a camisa de um ido carnaval, resto de seu rastro no mundo. Não fosse a vida humana, assim breve e permanente, poderia vesti-los a qualquer instante, perfeitos, embora pendurados, bem mais de uma dezena de anos, nos ombros fantasma dos cabides. Como disse um amigo, às vésperas de seu embarque definitivo, o mundo só se acaba para quem morre. Daí a sobrevivência das coisas, apesar da aparência precária de mudez e paralisia, resistem. Longo é o circuito de tantas coisas, pequenas enquanto o tempo nos destrona, derrubando-nos ao resto do chão. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lancirei, lanciremo, dorime. Eu em papel, de Astrid Cabral. Não tarda, serei retrato, olhos abertos, mas cegos. Boca e lábios despidos de palavras e sorriso. Orelhas em sentinela, inútil a mudez do nada. O corpo sem peso e gesto, refém da pele e papel. Até que a enchente o arraste, ou um incêndio se alastre, deixando o rastro da cinza e o vento que sopre em cima.
Quando pensei a Senda e a Alameda de Astrid Cabral, tive uma motivação: ecoar a poesia além do timbre revelador da própria existência. Eu disse que Astrid Cabral é poeta de um único caminho, mas vejo que o caminho possível para Astrid Cabral é o arborecer de uma poesia para sempre eterna.